Bem-vindos a mais um episódio do Prop Talks, o seu canal de podcast que trata sobre inovação e tecnologia e muito mais aplicado ao setor imobiliário. E mais uma vez comigo aqui está Jota Batista, meu grande amigo Jota Batista. E Jota, já é mais um episódio de sucesso esse, eu tenho certeza, porque o tema agrada a todos, é um tema que para muitos é de curiosidade, porque talvez nessa conversa a gente aprenda muito mais sobre este mundo das finanças e da tecnologia, porque o nosso convidado é uma pessoa muito especial. Jota, prazer em estar com você aqui mais uma vez. Episódios anteriores foram temas muito interessantes também, e esse não vai deixar de ser, não é verdade? Show, Gustavo. Vamos lá para mais um, né? Eu até tirei meu bigode hoje aí para a gente gravar de um pouco diferente dessa vez. E, cara, esse assunto que a gente vai trazer hoje, eu acho, tá, para mim, que é o assunto que mais, quando a gente fala de tecnologia e das coisas que mudaram nos últimos anos, para mim isso que a gente vai falar aqui, que é falando de fintech, né, e de alguma maneira como isso se aplica ao mercado imobiliário, mas a fintech foi o que mais disruptou e mudou o mundo para mim, tá, nos últimos anos, pelo que a gente vê de startups que surgiram, né, agora a gente vê o Nubank, por exemplo, né, que é a mais expoente aí quando a gente vai falar sobre isso, já é a maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Então eu acho que esse assunto vai ser muito interessante, não só pelo nosso convidado que vai trazer toda a experiência dele, né, ele já tem livro também lançado sobre isso, mas também eu acho que o todo que isso mudou e ainda pode mudar demais o mundo como um todo, né? E naturalmente mudando o mundo, muda o nosso mercado imobiliário aí e vai dar para a gente puxar bastante referência, né, Gustavo? É isso que eu quero ouvir, porque quando a gente olha para o dinheiro e para o movimento que esse dinheiro tem no mundo, a gente não sabe o que ainda pode vir a acontecer, né? E quando a gente olha para o setor imobiliário, a gente sabe que uma das coisas que movimenta o setor imobiliário é financeiro. Então, todas as operações imobiliárias estão de olho no financeiro. Bom, vamos ouvir esse nosso convidado. Quem é, Jota? Vamos lá, vamos puxar o Bruno para cima aqui? Fala, Bruno, como vai? Tudo bem? Olá, pessoal, um prazer estar por aqui, Zanotto, Jota, e falar um pouquinho aqui sobre tudo que a gente está vendo dessas inovações que você acabou de citar. O mercado financeiro está em grande transformação e mais do que isso, né? Hoje em dia as coisas se integram e se conectam muito, né? A gente acaba tendo uma conexão muito forte com outros mercados, inclusive o varejo, por exemplo, e a gente também tem conexões profundas com o mercado imobiliário e acho que vai ser bacana a gente poder explorar isso aqui nos próximos minutos. Bruno, então já vou abrindo aqui, te colocando alguns questionamentos que eu acredito que sejam questionamentos bastante pontuais para esse momento que a gente está hoje. O que é essa aceleração que o mundo fintech trouxe para as empresas e como a gente tem ouvido falar de fintech surgindo? O porquê disso, Bruno? Teria algum motivo em especial para muitas empresas hoje de tecnologia, essas startups e outras que nem são mais startups, já são grandes unicórnios aí, terem grande notoriedade e chamarem tanto atenção? Por que deste mundo fintech? Bacana, Zanotto. Acredito que o que possibilitou toda essa transformação no mercado diz respeito a dois fatores, na verdade, três fatores mais primordiais que a gente está passando agora. Um deles tem a ver com a regulamentação. A gente teve ali um avanço regulatório que permitiu a entrada de novos players, né? Umas 2 décadas para trás, o mercado era super fechado dentro das instituições dos grandes bancos. Era um fator super decisivo você ter uma rede de agência, por exemplo, né? Não à toa que muitos bancos só conseguiram, de fato, estabelecer aqui ao longo das décadas via aquisição. O Santander é o maior exemplo que a gente tem aqui no Brasil de um cara gringo, né? Porque a maioria dos players aqui são locais, né? Nascidos e criados aqui. E assim, depois, quando a gente teve, de fato, o avanço tecnológico, que é o outro ponto, né? Possibilitou você colocar de pé operações dentro do mercado financeiro, porque é um dos mercados mais regulados. Regulamentação, quando ela consegue ficar mais flexível para permitir a entrada de novos players, aumentando a competição, que se traduz em benefício para o consumidor final, no sentido de taxas mais baixas e acesso a produtos, né? E a parte tecnológica, que também facilitou isso, né? E um terceiro elemento que eu coloco nisso é o elemento cultural, né? Porque a gente também é inserido numa realidade onde tem uma oferta gigante de soluções digitais, né? Que antes da gente estar vendo um movimento fintech tão forte, né, graças a essas transformações que eu te falei, a gente já vinha consumindo soluções digitais dentro de áreas menos reguladas e regulamentadas do que a área financeira. E isso mesmo fez com que o próprio consumidor elevasse a barra dele sobre a prestação de serviços financeiros, né? E aí, se você, de repente, começa
em setores como entretenimento, por exemplo, com o Netflix, ou hospedagem com o Airbnb, você começa a falar, poxa, a experiência é tão elevada e tão boa que é inevitável você comparar a experiência que você tem com o seu provedor de serviços financeiros, né? E esses questionamentos, né, todos esses elementos se somam nesse caldo que fez com que a gente visse a aceleração das fintechs, né? Então, não só das fintechs, tá? Assim, eu falo que as fintechs abriram essa primeira camada, né? Hoje, a partir de agora, a gente começa também a ver empresas de outros setores agregando produtos e serviços financeiros, e aí a gente tem uma coisa mais complexa e interessante para frente. Muito legal isso que você coloca, e eu quero fazer um paralelo, você já fez esse paralelo muito bem, mas eu estou trazendo outros mercados. A gente teve um processo de amadurecimento de tudo que você olha onde a tecnologia ela começou a transformar. Né? Quando você fala em entretenimento, levou-se um tempo para se consumir tudo aquilo que o entretenimento podia nos oferecer utilizando tecnologia. O e-commerce levou-se bastante tempo, e ainda acredito que no Brasil a gente está começando agora, apesar de termos um e-commerce no Brasil de 20, 25 anos, mas talvez agora a gente comece a ter um e-commerce mais profissional, que até o pequeno empresário, ou até mesmo aquela pessoa que quer vender alguma coisinha já tem acesso a diferentes plataformas e já tem a sua venda online, então a gente cria possibilidades. Bom, setor de hospedagem nem se fala, o Airbnb é um grande exemplo, assim como a gente tem as empresas de delivery e tal. Bom, todos eles passaram por um certo amadurecimento, aqui no Brasil e fora do Brasil, né? E esse processo cultural que você fala é o que garante esse amadurecimento. Quando nós olhamos para o setor de fintech, dá para cravar que estamos na maturidade do uso, da experiência, de termos empresas realmente consolidadas, ou ainda existe aquele período em que, bom, vamos saber o que é isso, será que é isso mesmo? Como que você poderia definir isso, Bruno? Ótimo, ótima pergunta, Zanotto. Em termos do que a gente teve de aprimoramento, né, em relação à experiência do usuário e entrega de serviços e produtos inovadores, e muitas vezes nós não estamos falando de inovação super rocket science, né? Não é nada disso. A gente está falando simplesmente de você ter um olhar mais apurado do seu cliente, né? Eu acho que assim, o espaço que o Nubank da vida conseguiu ocupar está em justamente conseguir humanizar muitas das experiências que uma pessoa tem quando ele se relaciona com a marca, né? E isso faz toda a diferença e dá respostas aparentemente, né, na sua superfície simples para coisas que as pessoas falam, poxa, sempre quis ter uma maior facilidade na categorização, por exemplo, das minhas compras, né? Uhum. Tanto que esse movimento deles terem puxado levou a barra e fez com que vários outros bancos repensassem e está todo mundo correndo atrás para dar essa experiência, né? Mas como a gente está falando de um ambiente de startups, né, que não pode deixar de ser, as pessoas sempre ficam perguntando, né? E cadê a rentabilidade, né? Quando é que esses caras dão lucro ou não e tudo mais? Eu entendo que essa é a próxima virada de chave que o mercado começa a esperar dos caras grandes, né? A gente tem cases lá fora, como é o caso da Revolut, que é um banco digital que faz muito sucesso na Europa. Acabou de levantar um capital, hoje vale, esses dias, 33 bilhões de dólares, né? O Nubank 30 bilhões de dólares, todos os dois ali à beira de fazer um IPO em algum momento, né? A gente está acostumado com outras empresas do segmento de tecnologia que ficaram tempos, inclusive até depois de abrir o capital, sem dar lucro, tem o Snap, né, que é a empresa que dona do Snapchat e dentre outros cases, mas a gente vai começar a ver essa adequação. Então tem uma questão de modelo de negócio, algumas rotas da lucratividade já estão sendo dadas, o Nubank agora está com produto premium, está com cartão novo, premium, está agregando investimentos, está agregando seguros, várias outras fontes de receita ali para a sua operação. Esse é um ponto. Mas eu acho que ainda tem mais maturidade para rolar para frente, como você perguntou, né? Assim, acho que a gente tem essa maturidade do modelo e um outro passo que também a oferta de soluções não financeiras, que eu acredito que vai ser crucial para que a gente veja uma crescente ainda nos próximos anos desses caras. E quando a gente fala de questão cultural e a gente olha para a maturidade do negócio, eu sempre questiono, Bruno, se vamos falar do nosso ambiente aqui, Brasil. Eu sempre questiono o seguinte: o brasileiro ele está preparado para todas essas inovações? Ele se sente confortável a adotar isso?
Tá? Por que eu te coloco isso? Quando a gente olha para essas questões financeiras, o mercado financeiro, a gente percebe o quê? O Brasil tem um nível de investidores muito abaixo do que outros lugares do mundo têm. Né? É só pegar os números dos CPFs que estão na Bolsa e comparar com o número de pessoas que investem na Bolsa nos Estados Unidos, a gente está bem atrás. Né? Nós não tivemos, desde o início dos tempos, essa cultura de poupança, essa cultura de você pensar o futuro. E aí me vem a pergunta que eu te faço, e Jota, eu acredito que você pode contribuir nisso também, porque a gente já teve uma conversa nesse tipo. Será que o brasileiro ele enxerga os bancos digitais da mesma forma que ele enxergou os bancões tradicionais? E se ele olha para o Nubank, se ele olha para outros bancos digitais, Original, C6, entre outros que tem aí, será que ele confia nisso? Ou ele está ainda atrelado àquela coisa de que o tradicionalzão, o bancão ali de 50 anos, é o que representa para ele solidez, marca e confiança? Será que o nosso... Oi? Não, eu acho, Zanotto, que isso que está falando é legal de trazer, porque a gente vai naquele dilema, né, das startups, que antes o pai dizia para a gente não pegar o carro com estranho, ou a gente pega Uber, e as pessoas estão aceitando isso e acabam naturalmente, né, acho que é uma cultura que vai naturalmente sendo implantada. Claro que quando a gente fala de Brasil, o Brasil tem diversos Brasil dentro do Brasil, né? São Brasis inteiros dentro do Brasil. E até pegando isso do que você falou, já puxando para a pergunta de volta, eu estava pensando num negócio que você falou bem no início, lá, muito banco surgindo, tem várias fintechs, tem várias... A gente ouve toda hora, eu vejo ali, abro algum report de um Crunchbase, alguma coisa assim, tu vê que foi investido alguns milhões em alguma fintech nova. E sempre fica pensando, pô, quantas fintechs mais podem surgir, né? Tem várias fintechs, vários bancos surgindo. E eu acho sempre muito legal, eu gosto de ler um pouco da história das empresas que recebem investimento, e sempre tem alguma coisa ali relacionada eles estão mirando os desbancarizados, porque no Brasil ainda existem milhares de desbancarizados e tal. E aí, voltando à pergunta, eu acho que tem um Brasil, né, que está acostumado já com coisa digital e que ele está começando a exigir coisas digitais e mais rápidas, e tem ainda esse Brasil, que seria talvez os desbancarizados, que ainda não está sendo explorado nesse sentido. Eu não sei quais são os tamanhos deles. O Bruno talvez deve trazer para a gente esse tamanho, assim, mas eu acho que na minha cabeça tem um pouco dessa divisão, assim. Maravilha, não, boa colocação. Né, a gente sabe que esse processo de inovação, esse processo cultural, ele acontece com o tempo e inclusive, eu acho que está num processo muito acelerado, tá? Uhum. Se você vê no começo, quando algum desses caras surgiu aí em 2013, 14, 15, a desconfiança ainda era grande, as pessoas tinham uma certa desconfiança em relação a utilizar serviços de algumas fintechs. E isso está sendo diluído com o tempo. Acho que as pessoas não estão, e principalmente as novas gerações, elas não estão analisando muito isso, né? Elas não estão preocupadas demais com isso. Mas como você falou, tem as novas gerações do norte, de uma região super remota no norte do Brasil, e tem a pessoa que está no sudeste inserida dentro de outro contexto, né? Então, isso é uma coisa que ela vai, assim, ao mesmo tempo que se traduz em oportunidades para caramba, né, de chegar lá, até esse cara chegar a consumir, né? Então, até recentemente aí saiu uma reportagem a respeito do Will Bank, que é um banco digital voltado para desbancarizados, passando fora do radar e realmente atuando em cidades com menos de 100 mil habitantes, então crescendo onde alguns não estavam olhando. Então, você vê, o mercado consumidor brasileiro é absurdo, né? E a gente vê, às vezes, fintechs que estão restritas em espaços, inclusive mirando uma população menor ou com até menos clientes. O exemplo que eu dou, por exemplo, da Revolut, a Revolut não tem nem perto do número de clientes que o Nubank tem, na verdade, ele tem menos da metade, e está com valuation maior, né? Sim. Tudo bem que lá você também tem uma porção do público que vai consumir mais os serviços que eles têm, porque eles também miram o público premium, né? Então, enfim, a gente tem essas diferenças, mas respondendo de forma geral, assim, a gente ainda está evoluindo nesse aspecto. O Brasil tem muitas camadas, e a gente está conseguindo chegar e ver isso expandir, assim. Até o próprio Nubank, quando ele soltou algumas informações, dizem que tem clientes aí praticamente em todos os estados do país, né? Isso é interessante ver esse avanço, e isso está se tornando cada vez mais palatável e menos aquela coisa distante, até porque com o digital você chega mais longe, né? Na verdade, né? Aí é só dependente da
da infraestrutura do local ou não, em termos de, pelo menos, você ter um sinal ali de internet para conseguir, né, um 4G, alguma coisa para conseguir, ou 3G, para conseguir acessar. E a pandemia, né, acabou acelerando isso muito também tem, né? sem o dúvida. Próprio, né, para receber o auxílio da Caixa, boa parte das pessoas tinha um app ali para poder fazer, né, até para não tinha mais o banco ali, a fila, né, o presencial. Eu acho que isso acabou também fazendo a pessoa se acostumar a usar isso, né? E eu acho que uma vez, isso eu ouvi esses dias tava acompanhando um amigo que estava fazendo dono de uma imobiliária aqui de imóvel popular, e aí ele me falou um negócio interessante, assim, que as pessoas compram o imóvel do Minha Casa, agora o verde e amarela, né, o caso verde e amarela, e pessoas de baixa renda, né, que teoricamente acessam depois esses produtos. E ele falou que muito legal, assim, que as pessoas elas acabam não gostando quando tem que, beleza, eu vou assinar o contrato na Caixa, mas eu tenho que ir lá na Caixa assinar o contrato, eu não posso assinar digital. Muita gente já começando a ter esse posicionamento, né? É o comportamento que eu falei, a barra Exatamente. Você não consegue. Se você assina digital em 10 serviços diferentes, tem um que não é digital, você vai se questionar por quê. Então, assim, o parâmetro de comparação é totalmente diferente, né? E quem fica atrás é quem, de fato, não consegue adequar. E isso, a regulamentação muda, os processos internos do provedor de serviço financeiro muda, né? Então, a gente começa a ver todo mundo se adequando, porque é uma demanda do consumidor, porque culturalmente evoluiu nesse aspecto, né? E você tem algum número para trazer, Bruno, sobre a questão de aberturas de conta? Se a gente falar só de bancos digitais, por exemplo, você tem algum número assim que justifique o poder desses bancos digitais? Olha, eu não consigo te cravar exatamente, tá? Mas se você olhar, por exemplo, vamos dar o exemplo até que o Jota deu da Minha Casa, da Caixa Econômica, né? Que também teve que distribuir auxílio emergencial e tudo mais. Foram mais de 100 milhões de contas abertas, né? A população do Brasil é o dobro disso, um pouco mais, né? Então, assim, você pegar a população que de fato é adulta e tudo, então, assim, é um número bizarro você ver isso, essa quantidade de contas abertas, né? Nem todas foram elegíveis para receber o benefício, mas isso já aponta para você pensar assim, olha aí, uma base de pessoas que às vezes de todos os cantos do Brasil que tinham às vezes receio de utilizar um serviço financeiro digital, tiveram seu primeiro contato ali. E por ter o primeiro contato ali, ele já quebrou uma barreira e ele já vira um potencial cliente de muitas fintechs, ou até mesmo de bancos tradicionais que cada vez mais têm apostado no digital e nessa forma de fazer negócio, né? Então, o próprio Pix, né? O próprio Pix, né? Eu acho que é raro tu ver alguém agora fazer uma TED, né? Um doc, né? Então, e agora pegando também o gancho do Pix, que acabou democratizando, digamos assim, o repasse de dinheiro, que já acontecia de certa forma nas outras plataformas, do PicPay, né? Essas outras plataformas de rápida transferência. Para gente que estava mais ligado, digamos assim, a gente já usava esse tipo de transação instantânea, né? Agora, para o cliente, né, normal, digamos assim, que vai acabando, chega depois de algumas coisas, foi uma novidade. E aí agora a gente tem o WhatsApp também, permitindo que tu faça isso, né? Tinha sido anunciado antes e agora voltou. Essas grandes empresas que têm a atenção das pessoas, como o WhatsApp, por exemplo, né? O Facebook, como estrutura, e eu acho que isso vai acabar acontecendo com outras empresas também, porque a gente vê esse movimento de todo mundo acabar tendo que virando um pouco fintech, né? De alguma forma, em algum dos seus braços. Esse movimento dos grandes players que tem essa atenção das pessoas, acabar colocando serviços financeiros ali no meio. Tu enxerga isso como uma oportunidade para mais fintechs surgirem, digamos assim, e se plugarem a esses grandes, ou acaba sendo meio que uma ameaça, assim, o WhatsApp agora faz transferência, então vai ficar meio ruim para outras empresas que estão surgindo e querem fazer algumas coisas parecidas também? Maravilha. A gente abriu agora um mar de possibilidades gigantesco, tá? A gente não está falando só de bancos de um lado e fintechs de outro, a gente tem toda uma série de outros segmentos que estão, desde o Vivo, com o Vivo Pay, Magalu, com a sua conta digital, e nós não estamos falando só da oferta financeira, que é algo que eles passam a trazer agora, porque o serviço financeiro, pessoal, ele passa a ficar comoditizado, né? Então, quer dizer, nunca foi tão fácil eu, como instituição, como empresa de telefonia ou varejista, começar a ofertar serviços financeiros. A questão isso faz sentido dentro do contexto do que se oferece? Né? Se faz, né, você já tem um passo à frente de um banco, por exemplo, que só oferta serviços financeiros. Né? Obviamente, com mais camadas, às vezes ele oferta, por exemplo, investimentos, mas se a fintech, por exemplo, era super básica,
essa fintech que é super básica ou às vezes genérica, ela vai tomar um pau de qualquer um desses caras que passarem a fazer esse tipo de oferta conjunta com o financeiro e não financeiro. E aí você pega o Mercado Livre com o Mercado Pago, a gente pega a Magalu, né, com o Magalu Pay, a gente tem Vivo Pay e um monte de outros caras, né? E todos eles ali com ofertas interessantes. A gente tem as próprias Big Techs, como é o exemplo que você falou, do WhatsApp, que é do grupo Facebook, e vários outros caras. Então, assim, abriu-se muitas outras janelas. É interessante para as empresas no sentido de que você tem mais uma fonte de receita financeira para o teu negócio, né? E sabendo jogar isso, você pode ir além, né? Um exemplo que eu sempre dou é o exemplo do iFood, por exemplo, né? O iFood agora também tem serviços financeiros e está dando crédito, e também tem uma conta digital. Então, imagina um cara desse que recebe, processa pedidos de um restaurante, ele sabe qual a recorrência desse cara, ele sabe qual a nota que ele tem, sabe se atrasa um serviço, se ele atrasa ou não os pedidos ou não. Então, assim, todos esses pontos de dado são até ainda mais precisos e conseguem ajudar mais numa decisão de empréstimo, por exemplo, de modelos de crédito alternativos, né? Então, esse cara pode, às vezes, saber dar crédito melhor que um banco para um restaurante. Pois bem, porque ele está conhecendo... Cara, tempo real. Ele conhece quem é o usuário dele, mais do que o banco conhece o próprio cliente. Isso é fato. Esse teu exemplo é fantástico, Bruno. Esse teu exemplo é fantástico, porque quando você está olhando para uma questão de tecnologia, ontem mesmo, aqui em Porto Alegre, Jota, eu fui fazer um pedido de jantar. Fui jantar, e assim, cara, cheguei, não queria cozinhar, não queria mexer na geladeira, fogão, nada, fui no iFood. Quando eu abro o iFood, ele já pegou todas as minhas recorrências anteriores e me disse, ó, você pode pedir isso aqui, ó. Qual você quer escolher? Na hora, não tive nem dúvida, escolhi o restaurante que eu estava acostumado lá, já veio, já sabia que eu pagava pelo meu Apple Pay, já veio tudo, não precisei fazer absolutamente nada, a não ser esperar o motoqueiro lá trazendo a comida. E sempre eu recebo, e todos vocês também, recebem descontos, recebem cupons, recebem créditos para usar, porque é o que o Bruno falou. Bruno, isso que você acaba de comentar me fez lembrar que você acaba de comentar sobre como essas plataformas que estão utilizando algum serviço financeiro, elas estão conhecendo cada vez mais o seu usuário, porque ela tem dados espalhados para todo canto. Isso me fez lembrar, não sei se depende da idade de vocês, quando eu falar isso eu vou me entregar aqui, né? Brincadeiras à parte, mas eu me lembro o Carrefour e as Casas Bahia, quando eles começaram a trazer os seus próprios cartões de crédito. Antes, o cartão de crédito ele era a emissão da bandeira Mastercard e Visa pelo Banco Itaú, Santander, Banco do Brasil. Um dia que a minha mãe foi fazer uma compra no Carrefour e disseram para ela, a senhora não quer um cartão de crédito? Ela falou, não, já tenho, mas o cartão de crédito do Carrefour a senhora não tem. E ali eu comecei a enxergar, posso estar falando algo que não representa o tema dessa nossa conversa, Bruno, ou representa sim, porque naquele momento eu enxerguei que o Carrefour poderia estar criando um banco dele, sem que nós sabíamos que existia um banco no Carrefour. Sim. É a evolução do private label, né? Que é esse movimento aí. Ele tá sendo evoluído e agora ele chega num formato digital e com muito mais sinergia com a possibilidade de você fazer uma leitura de dados e converter isso em benefício para o cliente, né? Com maior entendimento, maior personalização. Nós estamos caminhando para um nível de personalização extremo, né? E inclusive, não estou falando só da gente estar falando de ofertar serviços financeiros que seja uma conta digital, tá? E aí eu trago para o universo das PropTechs, que é aqui um dos no nome do programa aqui. Então a gente tem o caso da Loft, por exemplo, né? Que também botando o pé em serviços financeiros, comprou a Credipago agora recente. Né? Então, assim, é fundamental você também ter, porque não adianta só você ser um marketplace, você tem que emprestar também. A gente tem outros caras como, se eu não me engano, tem uma outra plataforma, não está me vindo o nome aqui agora, que também está começando a ofertar crédito, com parceria com o Bradesco, com outras instituições. Então você começa a colocar esses vários contrastes aí, essas combinações diferentes de provedores e entregar coisas interessantes e coisas desenvolvidas dentro de casa ou adquiridas, como foi o Credipago pela Loft. A gente tem o Quinto Andar também, que também tá dentro de serviços financeiros. Então é meio que inevitável, assim, no futuro, dependendo do tamanho da companhia, e eu acho que está aplicável para muitos casos. Se você não estiver ofertando serviço financeiro, você está deixando dinheiro na mesa, porque alguém vai estar fazendo isso,
né? Você vai estar sendo intermediado de alguma forma e você pode sim colocar isso dentro da tua plataforma e, no mínimo, rachar a receita de quem você está permitindo entrar na tua plataforma para fazer essa oferta. Bruno, é tão bom ouvir você falar isso, e o Jota até vai saber o que eu vou comentar agora. Eu, invariavelmente, Bruno, em palestras, em aulas, em cursos extras que eu aplico para o mercado imobiliário, e falando especificamente das PropTechs, eu deixo sempre aquela seguinte frase, Jota: no futuro, toda empresa imobiliária vai ser uma fintech, ou vai ter um braço fintech dentro do seu negócio. Isso eu falo sempre, Bruno, e te ouvir falar isso me deixa muito feliz, porque você é um cara experiente, você é uma pessoa que domina o assunto. Eu conheço muito pouco de fintech, eu sei o que é uma fintech, como ela pode proporcionar ganhos para as empresas, mas quando a gente olha para as PropTechs, a gente sabe o seguinte: no mercado tradicional, boa parte das oportunidades de negócios perdidas é por conta do crédito. Porque muitas vezes a pessoa ela encontra o imóvel, mas não consegue captar ali na frente o recurso do financiamento. Enfim, e outras variáveis. Então chegou a hora mesmo da gente ter os serviços financeiros embutidos no nosso negócio para a gente poder ajudar nessa esteira, né? Então toda empresa agora, Jota, vai para esse caminho, cara. A gente tem que ter um braço aí financeiro no nosso negócio, porque se eu tenho um cliente comprando um negócio, eu posso oferecer outros negócios para ele, que é o que o Bruno falou. Tenho receitas adquiridas de outras maneiras. Exatamente, se for para ver quantos anos o mercado imobiliário, né, acabou deixando esse dinheiro na mesa, de certa forma, né? Tu olha assim, grandes incorporadoras que vendem imóvel, né, a receita vem da venda, o cliente vai financiar esse imóvel, né? E aí, como o Bruno falou, ele sai de ti, né, sai da tua estrutura e vai para o banco financiar o imóvel. Com essa mentalidade, né? Isso aí é uma mentalidade, né? Porque nem todo mundo pensava assim, tá começando a pensar agora. Mas se tu tem um banco parceiro, né, firme contigo, ou tu tem um braço, né, que financia imóvel, tu vai ganhar na venda, naturalmente, no teu core, né, que é o tijolo, que é o apartamento, mas tu ganha nessa operação financeira também, né, tu pode ganhar nessa operação financeira que tu não ganhava. E assim, olhando, por exemplo, para o mercado de locação, que a gente nem pensa no mercado de locação em termos de crédito também, mas tu olha para o mercado de locação, são feitos seguros, né, para conseguir a garantia de locação. Às vezes o proprietário quer, ele depende desse aluguel, ele ganha 2 mil por mês de aluguel, mas ele poderia receber um empréstimo, por exemplo, de 8 mil, já que são 4 meses do aluguel que tu já está administrando para ele. Então, tu pensar dessa maneira, tu abre a esteira imobiliária e tu pensa assim, cara, peraí, onde é que passa dinheiro nesse negócio aqui, né? Onde é que eu capturo o valor aqui desse negócio, onde é que eu posso plugar alguém ou eu poder ter em casa alguma coisa. E tem agora também mas tem um movimento que poucas empresas conhecem, que é esse Bank as a Service, né, que acaba te transformando num banco. Eu às vezes leio uns negócios assim já para a Fleet, aqui a gente quer colocar também alguns serviços financeiros, e eu olho assim e fico, caramba, velho, eu boto o meu logo ali, eu crio meu cartão, eu viro um banco para o cliente que vai olhar de fora e vai dizer, beleza, a Fleet é um banco, né? Então não tá difícil de fazer isso, né, Bruno? Tá fácil de e daqui a pouco, assim, porque o que acontece, pessoal? A visão que a gente tem de como a gente consome produtos e serviços financeiros, ela, pra gente que viveu no mundo pré-internet, no mundo onde só praticamente os bancos financeiros, alguns poucos entes prestavam serviços financeiros, a gente ainda faz a distinção. Agora, imagina as novas gerações, que eles vão poder receber oferta financeira de qualquer player. Então, essa visão que a gente tem de só banco faz isso, aquela coisa meio fechada e hermética, que a gente divide ali as funções, isso não vai ter para as novas gerações. Então, para ela vai ser normal ela receber uma oferta de crédito. E outra coisa, isso vai ficar cada vez... Quem está por trás, às vezes, toda a estrutura financeira de quem está estruturando esse crédito, você não quer nem saber. E às vezes não vai ter nem marca, só o crédito. Eu tenho um crédito aqui, o cara vai lá e toma. Eu tomei onde? Tomei ali, enquanto eu estava fazendo uma compra no checkout ali do Mercado Livre, sei lá, entendeu? E eu acabei de lembrar que a parceria que foi feita foi do Bradesco com a OLX. Sim. A OLX tem a parte também de imóveis, e o Bradesco fez uma parceria para poder, enfim, eles fazem o racha lá, e assim, também a saída dos grandes bancos, tá? Tanto no Brasil quanto fora, se aliando e fazendo parcerias, porque eles entendem muito do mercado financeiro, mas eles precisam se fazer presente nas outras plataformas. É bom para eles, é bom para a plataforma, que às vezes
não está querendo desenvolver todas essas parcerias, né? Então, eu acho que é um pouco para onde o mercado está indo. Assim, você vai olhar para qualquer lugar, para qualquer plataforma, para qualquer, enfim, experiência, e você vai ter algo financeiro ali, seja uma oferta de um seguro, seja, enfim, um crédito, ou uma conta digital, ou, enfim, uma ampla variedade de possibilidades, né? E só mais um exemplo, a gente tem um exemplo também para mostrar que dá para ir para vários setores. A gente tem um exemplo da Tribe, que é uma EdTech, né? É uma startup de educação que treina pessoas e tudo mais. Acabar de abrir uma sociedade de crédito direto, né, uma SCD, um ente regulado, para emprestar diretamente de recurso e vai passar a financiar os seus alunos, né? Então, assim, inclusive modelos de startup que até hoje não conseguiram encontrar uma rota para monetização, vão acabar plugando nesse tipo de embarcando nessa onda para ter um produto financeiro, porque se você mapeia praticamente todo negócio, em algum ponto ali tem um negócio, tem alguma coisa financeira a ser feita, uma oferta financeira para ser feita, entendeu? Então é um fantástico. pouco o mundo que a gente está se movendo agora. Até, Zanotto, pegando, dando um rápido spoiler aqui do que a gente está planejando fazendo aqui com a Fleet também, e pegando muito o que o Bruno falou, tu imagina assim, a gente tem no Brasil 400 mil corretores, tá, Bruno? Desses 400 mil, que Zanotto, uns 250 mil são ativos mesmo, né, de trabalhar. Ativos, sim, 250 mil. Você imagina que e o corretor normalmente ele não tem salário, né? Normalmente não, ele não tem salário, né? Ele é autônomo, ele recebe por comissão. Boa parte deles, inclusive, não declara, né? Não tem uma declaração de receita fidedigna mesmo que ele recebe, porque recebe na conta, a hora recebe em dinheiro, né? É uma bagunça o mercado. Mas você imagina que... E aí os bancos acabam não dando muito crédito, às vezes, para o corretor, porque ele não tem uma comprovação de renda. A comissão não tem uma comprovação. E eu já passei por isso quando eu era corretor, porque eu queria comprar um carro, e aí o banco olhou para mim e falou, tá, beleza, né, cadê tua renda? Eu falei, não, eu tenho aqui um recibo de comissão, tu aceita, né? E aí você fica pensando assim, o que eu imagino? Se tem uma plataforma que ela tem o histórico das transações dos corretores, ela consegue entender, esse corretor vendeu, ele tem frequência de venda, ele recebeu tanto de comissão, e dentro dessa plataforma tu tem um banco ali, né, tem uma conta digital que tu sabe que o cara transaciona, tá aí, né, uma maneira de tu conseguir dar crédito, dar acesso, fazer adiantamento de comissões, fazer empréstimo, inclusive, por uma categoria que pouco é vista pelos bancos tradicionais, porque não consegue comprovar, né? Então, essa é uma coisa que a gente está pensando aqui, está começando a desenhar para fazer nos próximos movimentos, mas você vê o quão potencial tem, né, uma mudança, ou tu conseguir implantar alguma coisa que tu vai, daqui a pouco tu muda a vida de uma categoria inteira, né, de 400 mil pessoas que não estavam tendo acesso a isso, né? Você pode mapear, e assim, pessoal, em todos os processos dentro de uma empresa ou dentro de uma jornada para aquisição de um produto ou qualquer coisa do gênero, tem algum pontinho financeiro ali para você trabalhar, né? E aí você vê exemplos como o caso da própria Crédito Pago, né? Você está falando ali do cara do seguro fiança, porra do negócio que, cara, se você... todo mundo precisa dessa parada, entendeu? O mercado já se moveu e muita gente precisa. Então, assim, sempre quando tem uma dor de um cliente, tem oportunidade para você botar uma solução de uma fintech, por exemplo. Ainda mais essa dor relacionada a coisas financeiras, que é a maioria da parte das dores que a gente tem hoje em dia. Eu vou trazer aqui para esse bate-papo aqui, Bruno, algo que a gente já comentou em episódios anteriores com outros convidados, mas queria ouvir de você a tua percepção sobre esse mundo cripto. Se você consegue hoje identificar oportunidades do mundo cripto, as criptomoedas e tudo mais que está envolvidas nesses ativos digitais, e olhando para essas soluções financeiras, você enxerga alguma coisa que pode mudar na introdução e na adesão cada vez maior dessas criptomoedas? Existe alguma coisa que você enxerga assim, puxa, isso aqui vai fazer a diferença? Eu acredito que a gente tem um campo experimental grande para muitas soluções, né? O Bitcoin, ele abriu esse espaço, né? E em cima dele a gente viu o desenvolvimento de várias outras soluções. A gente tem desde de plataformas, né, de soluções como Ethereum, por exemplo, que vai permitir a gente ter contratos inteligentes e tudo mais movidos por aqueles tokens, né? Por esses criptoativos. Então a gente tem muita coisa para acontecer, e inclusive isso chega no mercado imobiliário. A gente tem uma empresa, por exemplo, chamada Dynasty, que tem feito aí projetos imobiliários e lastreando isso em criptoativos, né? Então, são muitas possibilidades, tá? E não só nisso, em cima da tecnologia também, a gente vê coisas que eu acho
extremamente, que tem um fit tremendo, né, extremo com o mercado imobiliário, que é o caso da tokenização, né? Quando você começa a fracionar partes de algo, botar numa blockchain e ter uma facilidade para fazer a troca disso, sem precisar passar por toda a burocracia, e inclusive conseguir deter uma fração e receber rendimentos em cima daquela fração que você detém, dentro de estruturas automatizadas. Então, caramba, isso é fenomenal. Então, o que a gente pode ter da combinação dessas possibilidades tecnológicas que já existem, em cima das necessidades que o mercado já tem há muito tempo, e da criatividade para inventar coisas realmente fora da caixa, a gente tem ali um coquetel Molotov aí da transformação, entendeu? Então, acho que a gente tem muita possibilidade legal. E assim, as criptomoedas, né, os criptoativos, eles podem, em cima do que a gente vê de tecnologia, de potencial tecnológico, ajudar a possibilitar a abertura dessas novas proposições de negócio, né? Fantástico. Fantástico. Acredito que a gente tem um mar de possibilidades aí olhando para soluções financeiras, né? Como você levou aqui todos esses questionamentos feitos. É um mar de possibilidades. Isso basta você identificar onde você consegue ter um ponto de contato com uma questão financeira e resolver ali o problema. Então, e é divertido ver, né, que por mais que tenha passado nesses últimos, 5, 6 anos, que foi quando, né, a disrupção de se começou a tomar conta do mercado, as pessoas começaram a ter mais acesso a alguns serviços, parece que muita coisa mudou, de fato, muita coisa mudou, mas, né, quando a gente fala aqui e imagina um cenário daqui para frente, ainda se espera que muita coisa vai mudar e muito mais rápido, né? Então, acho que é difícil até cravar o que vai acontecer, né? A gente sabe alguns caminhos, é difícil cravar o que vai acontecer, porque rapidamente, né, as coisas vão acontecendo, e aí você imagina, todas as empresas podem ter serviços financeiros, os bancos que só vivem de serviço financeiro vão ter que começar a se conectar cada vez mais com as empresas. Você vai, né? E aí tem o assunto que a gente falou no último Prop Talks, que foi de Open Banking. Sim. Eu fiquei Open Banking, Open Finance, Open Economy, Open tudo. Eu fiquei pensando, caramba, velho, imagina se os bancos então vão abrir os dados. E se depois na próxima leva, sei lá, os varejistas abrem os dados também. Daqui a pouco tá todo mundo, né, dizendo, eu tenho crédito aprovado porque eu pago meu aluguel em dia. Tá aqui meu crédito aprovado. Pô, né? Que doideira. São várias camadas que vão se somando, entendeu, pessoal? E abrindo possibilidades para o mercado, né? Isso é que eu acho que é a beleza da coisa. Assim, a gente tem um momento hoje muito, muito especial do mercado como um todo, e eu falo pelo prisma do mercado financeiro, porque a gente está caminhando para níveis de eficiência assim, absurdos, né? E automatizações, e mais do que isso, assim, às vezes modelos de negócio que a gente nem concebia sendo colocados no ar, né? Então é uma realidade interessante, tempos bons para se viver tudo isso e para tentar aproveitar também essas oportunidades, né? Maravilha, Bruno. Poxa vida, que baita bate-papo aqui, cara. Ouvir uma pessoa que está no dia a dia desse tema aqui foi muito importante para a gente, Jota. Eu saí com a cabeça aqui, Bruno, a gente está chegando ao final desse bate-papo, eu saí com a cabeça aqui mais mexida do que eu entrei, porque você começa a comentar algumas coisas, daqui a pouco eu vou soltar com o Jota em uma conversa à parte, falar, cara, você já imaginou se pode isso, se pode aquilo? E aí vamos consultar o Bruno para saber se isso vai dar certo. Mas, Bruno, aproveitando esses últimos 2 minutinhos aí, conta quem é o Bruno Diniz, porque a gente sabe que você é escritor, que você está à frente de diversos eventos, participa de diversos eventos no Brasil, até no exterior, até como convidado, sendo um speaker internacional, um speaker aqui nacional também. Quem é o Bruno Diniz e o que ele está pensando daqui para frente? Bacana, pessoal. Eu sou especialista em mercado financeiro, inovação no mercado financeiro, vim do mercado financeiro tradicional, já passei por Unibanco, depois Itaú e mais outros 2 bancos médios, o BIP e, por último, o Modal. Mas eu venho atuando aí mais fortemente e mantenho uma consultoria desse assunto desde 2015. Né? E aí eu venho fortemente acompanhando. A gente presta serviço principalmente para grandes empresas, ajudando elas a melhor inovarem, e também órgãos governamentais estrangeiros. Então, o governo do Canadá, de Hong Kong, por exemplo, e o governo do Reino Unido são alguns dos nossos clientes, né? E na outra ponta, eu também dou aula sobre isso no MBA da USP, sobre inovação no mercado financeiro, na Fundação
da Fundação Dom Cabral e na Fundação Getúlio Vargas também já dei aula por lá. E escrevo, né? Escrevo sempre sobre esse tema. Um deles é o meu filhote que está aqui atrás, que é o Fenômeno Fintech, que o Zanotto já leu, disse que está na segunda leitura aí. Comecei a segunda, vale a pena. Em breve vai ter um outro filhote. Eu tô com ele aqui, tá? Eu só não li ainda, mas eu tô com ele aqui também. Maravilha. E até o final do ano vai ter um outro filhote que eu vou lançar, que depois em breve vocês vão estar sabendo a respeito disso. E tem minhas colunas na Numis, que é o portal da Febraban, e na Exame, onde eu também falo sobre esse tema, e na Cointelegraph, que é um portal de cripto. Então, enfim, eu sou apaixonado pelo tema, eu vivencio isso o tempo todo, respiro, acordo e falo pra cacete desse assunto, e é um prazer poder estar aqui com vocês dividindo. E já ia esquecendo uma outra função, que é a F-Data, que está até aqui no meu nominho aqui, que é uma associação britânica focada na implementação de Open Banking. Na prática, a F-Data é o cliente da minha consultoria, mas, em função disso, eu dirijo as operações deles aqui na América do Sul. Fantástico. E, enfim, auxiliando um pouco, na medida do possível, no que a gente tem da implementação do Open Banking do Brasil, com base nas experiências bem-sucedidas lá de fora e trazendo os benchmarks para cá. Sabe pouco, rapaz, Zanotto? Sabe pouco. E Bruno? Durmo pouco, você quer dizer, né? Isso mesmo, dorme pouco. Boa. E Bruno, como é que faz, assim, a gente sempre pede aqui para aqueles que gostariam de deixar os seus arrobas, como é que a gente faz para te encontrar, para acompanhar você, Bruno? Legal, sou muito ativo no LinkedIn, então é só Bruno Diniz, você já me encontra. Se você digitar Bruno Diniz e Fintech, acho que não vai dar outro. Vai ter só eu mesmo lá para você achar, caso tenha um homônimo. E nos arrobas, tanto no Twitter como no Instagram, é arroba Bruno E de escola, V de vida Diniz. EV Diniz. E aí vocês podem me seguir por lá, estou sempre falando sobre esse assunto, trazendo alguns insights, algumas provocações, já que, enfim, tem muita coisa acontecendo, a gente tenta trazer, na medida do possível, tudo fresquinho para que vocês acompanhem o negócio quando está acontecendo. E tem um podcast que chama Fintech Talks, e tem um boletim Fintech Talks que a gente trabalha aí semanalmente, um compilado das notícias da semana, e a gente vai ter algumas novidades para anunciar aí nos próximos meses em relação a outros tipos de modelos e formatos de programa, mas tem um canal do YouTube do Fintech Talks também, enfim, siga a gente por lá e a gente vai se falando. Maravilha. Sigam, hein, galera, segue o Bruno aí, porque eu acompanho aqui, e o Bruno passa bastante conteúdo, bastante coisa, sempre, como fosse, sempre fresquinho ali, que saiu uma notícia, já larga algum repórter, alguma coisa. Então, por favor, siga aí, Bruno EV Diniz, né? Eu tô aqui até com o teu Insta aberto aqui, vou marcar depois da gente aqui. Show de bola, Zanotto, e aí? Maravilha. Que porrada, Jota. Fiquei até sem saber para onde ir daqui a pouco, mas eu vou para algum lugar olhando para essa questão de criar alguma coisa pensando nessa esteira financeira. Bruno, prazerzaço receber você. Obrigado por ter abrilhantado esse conteúdo aqui com a gente. Trouxe muita coisa boa, muita coisa interessante. Tenho certeza que quem te ouvir aqui vai aprender bastante e vai pensar um pouco mais nos seus negócios, olhando para a questão financeira e sabendo exatamente o que tem aí de futuro, se a gente pode falar de futuro, ok? Jota, valeu mais uma vez contigo aí, Jota. É isso aí, tamo junto, fechando mais um aqui, mais uma porrada aí de conteúdo pro pessoal. E, Bruno, esse aí, tá, que a gente tá fazendo, a gente começa aqui, provoca a galera fica pensando, começa a mandar pra gente aqui, o que vocês falaram lá? Porque a ideia é a gente fazer isso mais vezes, tá? Então, esse é o nosso primeiro contato aí, provavelmente a gente grava de novo em algum outro momento, já atualizando, porque o mercado muda direto, né? Então, em outro momento a gente grava de novo atualizando a galera aí. Quando sair o meu novo livro, eu vou querer depois passar aqui de novo. Boa. Com certeza, já está convidado. Bruno, muito obrigado. Valeu, Bruno. Final do ano, Bruno, o livro? Final do ano, Bruno? O livro? Se Deus quiser, em novembro. Aí, então tá, pronto. Falamos de novo então. Um abraço, Bruno. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Bruno. Forte abraço. Tchau. Até.